Adriana tenta convencer Toniel a dormir no antigo quarto de Arthur, sem imaginar que aquela decisão vai colocar nas mãos do velho a primeira pista capaz de mudar tudo. Com um sorriso discreto, ela mostra o cômodo e diz: "O senhor devia ficar aqui, vozinho. Além de ser o quarto mais confortável da casa, talvez o Arthur tenha deixado alguma coisa importante." Toniel entra devagar, observando cada detalhe daquele lugar carregado de lembranças. Então murmura, inquieto: "Tem alguma coisa estranha aqui, como se esse quarto estivesse tentando me mostrar algo." Adriana sente um arrepio ao ouvir aquilo. Mesmo assim, tenta disfarçar: "Eu preciso ir para a joalheria. O senhor fica à vontade." Sem perceber, Dinah acompanha tudo escondida atrás da porta. Assim que Adriana sai, ela pega o celular às pressas e liga para Pilar. Com voz apressada, avisa: "A Adriana acabou de sair de casa agora." Do outro lado da linha, Pilar reage imediatamente: "Ótimo, ainda dá tempo." Enquanto isso, Toniel permanece sozinho no quarto de Arthur. O silêncio do lugar começa a incomodar o velho. Ele caminha lentamente até a varanda, exatamente o ponto onde Arthur estava antes da queda. Por alguns segundos, Toniel fecha os olhos, como se tentasse sentir o que aconteceu naquela noite. Um mal-estar toma conta dele. Logo depois, ele volta para dentro do quarto, até que seus olhos param em um porta-retrato sobre a mesa. E naquele instante, o chão parece desaparecer sob seus pés. Na fotografia, Arthur aparece sorrindo ao lado de Francesca, a florista. Toniel fica completamente paralisado. As mãos começam a tremer. Os olhos se arregalam de puro choque. Meu Deus, é ela. O velho mal consegue respirar. Francesca conhecia o Arthur. Mas por quê? O que esses dois escondiam de mim? A revelação mexe profundamente com ele. Agora, várias peças começam a se encaixar dentro da cabeça do homem. Desesperado para descobrir a verdade, Toniel começa a vasculhar tudo no quarto. Abre gavetas. Mexe nos objetos pessoais de Arthur. Observa flores, quadros, almofadas. Cada detalhe parece esconder um segredo. E quanto mais procura, mais ele sente que existe algo muito maior por trás da morte do rapaz. Eu sabia. Tinha alguma coisa errada nessa história inteira. Enquanto isso, Adriana chega à joalheria sem imaginar a armadilha preparada contra ela. A jovem coloca a bolsa sobre o balcão, bem ao lado de um valioso colar de diamantes. Ao perceber a loja cheia, comenta tentando aliviar a tensão: "Nossa, o movimento tá enorme hoje." Mas a tranquilidade dura poucos segundos. De repente, Pilar invade o local como um furacão. A mulher aponta diretamente para Adriana e começa a gritar diante de todos: "Você nem esperou o corpo do meu irmão esfriar para vir pegar as joias dele, sua golpista." O clima pesa imediatamente. Todos na joalheria param para olhar. Adriana fica completamente sem reação com a humilhação pública. Mas logo tenta se defender: "Pilar, eu não vou permitir que você fale assim comigo." Só que Pilar continua ainda mais agressiva: "Você destruiu a vida do meu irmão, e agora quer aproveitar o dinheiro dele. Seu plano deu errado, Adriana, porque você vai acabar na cadeia." As palavras atingem Adriana como facadas. A jovem sente os olhos se encherem de lágrimas diante de tanta crueldade. Mas Pilar não demonstra nenhuma piedade. Ela encara as pessoas ao redor e dispara: "Prestem atenção nessa mulher. Não deixem ela chegar perto dos maridos de vocês, porque ela casa, e depois vira viúva." O salão inteiro mergulha em um silêncio constrangedor. E Adriana, completamente abalada, sente o peso do julgamento de todos cair sobre ela. As palavras cruéis de Pilar atingem Adriana em cheio. A jovem sente os olhos queimarem de vergonha, e já não consegue segurar as lágrimas. Diante de todos na joalheria, ela baixa a cabeça completamente destruída. Pilar observa a cena com satisfação. E então, percebe a bolsa de Adriana sobre o balcão, bem ao lado do colar de diamantes mais valioso da loja. Naquele instante, uma ideia perversa surge na mente da vilã. Aproveitando que ninguém presta atenção em seus movimentos, Pilar pega discretamente o colar e o joga dentro da bolsa de Adriana. Tudo acontece em segundos. Logo depois, Tiago aparece apressado. Ele olha para o balcão e imediatamente fica nervoso. "Espera aí, onde está o colar de diamantes que eu deixei aqui?" O silêncio toma conta da joalheria. As clientes começam a cochichar entre si. As funcionárias trocam olhares tensos. E Adriana,
ainda abalada pela humilhação, demora até para entender o que está acontecendo. Tiago continua desesperado. E essa é a joia mais cara da loja. Eu virei as costas por poucos segundos e ela simplesmente desapareceu. Pilar então aproveita o caos para atacar novamente. Aponta para Adriana e dispara sem piedade. Procura na bolsa dela. Só essa interesseira seria capaz de roubar uma peça dessas. Adriana arregala os olhos, revoltada. Isso é absurdo. Eu nunca pegaria nada que não fosse meu. Além disso, essa joalheria também é minha. Eu não preciso roubar nada escondido. Mas ninguém parece disposto a acreditar nela. Tiago pega a bolsa de Adriana diante de todos. A jovem tenta impedir, mas já é tarde demais. Ele abre a bolsa e tira de dentro dela o colar de diamantes. O choque toma conta da joalheria. Por alguns segundos, Adriana simplesmente paralisa. Ela mesma não consegue acreditar no que está vendo. Tiago encara a jovem com decepção. Então me explica, se você não pegou, o que a joia mais cara da loja estava fazendo dentro da sua bolsa? As pessoas ao redor começam a olhar Adriana com desprezo. Algumas balançam a cabeça em reprovação. Outras cochicham chamando a jovem de golpista. Pilar quase não consegue esconder o prazer que sente ao ver Adriana sendo destruída diante de todos. Mas Adriana ainda tenta lutar. Com a voz tremendo, ela implora. Eu não fiz isso. Vocês precisam olhar as câmeras da loja. Só que antes que alguém responda, o delegado entra na joalheria. Ao perceber a confusão, ele pergunta seriamente: o que está acontecendo aqui? Tiago responde imediatamente: eu peguei Adriana tentando roubar a própria joalheria. Adriana sente o desespero aumentar. Não! Isso é mentira! Estão armando contra mim. O delegado observa tudo em silêncio por alguns segundos. Então fala friamente: confesso que essa situação só aumenta ainda mais as suspeitas contra você. Aquelas palavras atingem Adriana como uma sentença. O delegado então continua: inclusive, vim lembrar que seu novo depoimento está marcado para hoje. Adriana respira fundo, tentando manter o controle. Eu sei disso, doutor. Mas Pilar interrompe com um sorriso venenoso. Vai se preparando, Adriana, porque você não sai mais da delegacia. Depois desse depoimento, o seu destino vai ser a cela. Adriana fecha os olhos por um instante. Ela percebe que Pilar está tentando destruí-la de qualquer maneira. Só que, dessa vez, a jovem decide reagir. Levanta a cabeça lentamente, encara Pilar bem nos olhos e fala com firmeza: enquanto vocês estão aqui tentando me incriminar, meu avô está no quarto do Arthur. Pilar muda de expressão imediatamente. O sorriso desaparece. Adriana percebe o nervosismo da rival e continua ainda mais segura. E o Arthur não era burro. Ele sabia que estava cercado de gente interesseira. A tensão cresce. Pilar começa a ficar inquieta. Então Adriana se aproxima dela, quase num sussurro ameaçador. Se o Arthur deixou alguma prova escondida naquele quarto, o meu avô vai encontrar. Pela primeira vez, Pilar sente medo de verdade. Mesmo tentando disfarçar, o pânico toma conta dela. Adriana percebe perfeitamente a reação da vilã e sai da joalheria deixando Pilar completamente abalada. Agora, desesperada para impedir que a verdade venha à tona, Pilar decide procurar alguém tão cruel quanto ela para acabar de vez com Adriana no novo depoimento. Determinada a destruir Adriana de qualquer jeito, Pilar resolve procurar alguém capaz de mentir sem sentir o menor peso na consciência. E ela encontra exatamente a pessoa perfeita para isso: Tom, o marido da melhor amiga de Adriana. Os dois se encontram longe de olhares curiosos, e Pilar vai direto ao assunto. Eu vi você no casamento do meu irmão com a Adriana, e percebi uma coisa. Tom cruza os braços, desconfiado. O quê? Pilar dá um sorriso frio. Você odeia aquela garota. Tom nem tenta disfarçar. Por mim, a Adriana que se dane. A vilã percebe imediatamente que encontrou o aliado ideal. Então se aproxima devagar e faz sua proposta venenosa. Eu posso te pagar muito bem, se você aceitar dar um depoimento contra ela. Os olhos de Tom brilham na mesma hora. A ambição fala mais alto. Ele dá uma risada debochada e responde: para ferrar a Adriana, eu faria até de graça. Mas recebendo dinheiro fica muito melhor. Pilar sorri satisfeita. Mais uma peça do seu plano acaba de se encaixar perfeitamente. Enquanto isso,
Adriana chega à delegacia ao lado de Pedro. Só que, dessa vez, o clima é completamente diferente. Agora, ela não está ali apenas para esclarecer os fatos. Ela é tratada como a principal suspeita pela morte de Arthur. A jovem se senta diante do delegado tentando manter a calma, mas por dentro sente o medo consumindo cada pensamento. Então o delegado abre uma pasta, encara Adriana seriamente e anuncia: uma nova testemunha afirmou ter visto exatamente o momento em que você empurrou o seu marido. O mundo de Adriana desaba naquele instante. Isso não é verdade. Os olhos dela se enchem de lágrimas imediatamente. Eu estava na cozinha quando tudo aconteceu. Isso é impossível. Mas o delegado continua observando Adriana com desconfiança. O silêncio dele deixa claro que a situação da jovem está ficando cada vez pior. Pedro percebe o desespero dela e começa a pensar desesperadamente em alguma maneira de ajudá-la antes que seja tarde demais. Só que, enquanto Adriana luta para provar sua inocência, a maior descoberta de todas está prestes a acontecer. E tudo por causa de um detalhe que ninguém havia notado até agora. No quarto de Arthur, Toniel continua investigando sozinho. O velho sente que existe alguma verdade escondida naquele lugar. Então, enquanto observa a estante, ele percebe uma pequena luz piscando discretamente. Toniel estranha. Se aproxima devagar e franze a testa. Espera, ninguém viu isso antes. O coração do velho dispara. Escondida entre os objetos da estante, existe uma câmera minúscula. Uma câmera escondida. Toniel fica completamente pasmo. Meu Deus do céu! As mãos dele começam a tremer novamente. Então esse quarto estava sendo filmado esse tempo inteiro. Na mesma hora, uma esperança surge dentro dele. Talvez aquela câmera tenha registrado exatamente o que aconteceu com Arthur. Desesperado para descobrir a verdade, Toniel tenta acessar as gravações, mas não consegue. Ele começa a procurar por algum computador, cartão de memória ou aparelho conectado à câmera. Revira gavetas. Procura atrás dos móveis. Mexe em tudo. Só que não encontra nada. A frustração toma conta dele. Mesmo assim, Toniel percebe que aquela câmera pode ser a chave para salvar Adriana. Então guarda o aparelho rapidamente no bolso. Eu preciso mostrar isso para Adriana agora. Sem perder mais tempo, ele sai às pressas da casa. Enquanto isso, Adriana termina o depoimento completamente abalada. A jovem agradece Pedro pela ajuda. Obrigada por ficar do meu lado. Eu não sei o que seria de mim sozinha nessa situação. Pedro tenta tranquilizá-la, mas Adriana ainda está destruída emocionalmente. Agora eu preciso voltar para a joalheria e resolver toda aquela confusão. Os dois se despedem. E logo depois que Adriana vai embora, Tom chega à delegacia. O homem se senta diante do delegado com uma expressão falsa de preocupação. Então começa a encenação. Eu vim contar uma coisa que estava pesando na minha consciência. O delegado presta atenção imediatamente. Tom continua. Minha esposa é muito amiga da Adriana, e por respeito a ela eu fiquei calado até agora. Ele faz uma pausa dramática. E então solta a mentira cruel. Mas eu vi tudo naquela noite. Eu vi quando Adriana empurrou Arthur. O delegado arregala os olhos. Como assim? Tom percebe que está conseguindo convencer. Então inventa ainda mais detalhes. Depois que caiu, o Dr. Arthur tentou se segurar. Ele implorou ajuda para Adriana. O homem balança a cabeça fingindo indignação. Mas ela não fez nada. O delegado fica completamente chocado. E Tom termina sua mentira da forma mais cruel possível. Adriana riu dele e disse que finalmente ia aproveitar toda a herança sozinha. Mesmo mentindo sem nenhum remorso, Tom consegue parecer convincente diante do delegado. O delegado fica completamente chocado com o depoimento de Tom. A suposta crueldade de Adriana mexe até com os policiais que estão na sala. Então o delegado fecha a pasta com força sobre a mesa e toma sua decisão. Isso já é suficiente. Vamos prender Adriana agora. Tom tenta esconder o sorriso de satisfação. Por dentro, ele comemora o sucesso da mentira. Enquanto isso, Adriana retorna para a joalheria acreditando que finalmente teria alguns minutos de paz. Mas tudo muda em questão de segundos. O som de várias sirenes invade a rua. Viaturas da polícia cercam a joalheria numa velocidade assustadora. Clientes começam a correr assustados. Funcionários entram em pânico.
Uma multidão se forma do lado de fora, tentando entender o que está acontecendo. Adriana fica completamente perdida ao ver o delegado entrando acompanhado de policiais. O que é isso? Eu acabei de sair da delegacia. A voz dela treme de nervosismo. Pensei que estava tudo resolvido. O delegado olha friamente para a jovem. Surgiu uma nova testemunha. O coração de Adriana dispara. Então vem a frase que destrói tudo. Adriana Brandão, você está presa. A jovem sente as pernas fraquejarem. Não, isso não pode estar acontecendo. Os policiais se aproximam. Adriana começa a chorar desesperadamente. Eu sou inocente. Eu não fiz nada. Do lado de fora, Toniel chega segurando a câmera escondida que encontrou no quarto de Arthur. Mas ao ver o tumulto, os jornalistas e Adriana sendo levada algemada, o velho entra em choque. O que fizeram com a minha neta? Toniel tenta se aproximar. Soltem ela. Minha neta é inocente. Os repórteres cercam o homem imediatamente. Microfones surgem por todos os lados. E Adriana continua gritando enquanto é colocada na viatura. Eu não matei o Arthur. Toniel sente o coração apertar ao ver a neta sendo humilhada daquela maneira. Completamente abalado, ele volta correndo para a mansão. O velho entra novamente no quarto de Arthur, decidido a encontrar qualquer coisa que possa salvar Adriana. Agora ele já não pensa em mais nada. Só quer provar que a neta está sendo vítima de uma armação. Toniel começa a revirar o quarto inteiro. Abre gavetas. Arranca objetos do lugar. Revista armários. Enquanto procura desesperadamente, fala sozinho. Eu sinto que tô perto. Tem alguma coisa escondida aqui. O desespero toma conta dele. Minha neta precisa de mim. Enquanto isso, Pilar comemora a prisão de Adriana como se tivesse vencido uma guerra. Reunida com os filhos, ela brinda sem esconder a felicidade. Hoje eu quero festa. A mulher dá uma gargalhada cruel. Finalmente aquela interesseira vai desaparecer das nossas vidas, e toda a herança do meu irmão vai ficar comigo. Rafael observa a mãe com certa dúvida. E se a Adriana não for culpada de verdade? Pilar nem se importa. Ela pega uma taça e responde friamente. A essa altura, pouco importa quem matou ou não matou Arthur. O sorriso dela fica ainda mais perverso. O importante é que aquela garota nunca mais vai sair da cadeia, e os milhões vão cair direto na minha conta. Os filhos ficam em silêncio diante da frieza da mãe. Mas Pilar continua eufórica. Hoje vai ter festa nessa casa. Eu vou abrir o champanhe mais caro que existir. Só que o que Pilar ainda não imagina é que sua vitória está prestes a desmoronar completamente. No quarto de Arthur, Toniel continua procurando pistas sem descansar, até que ele pega novamente o porta-retrato com a foto de Francesca ao lado de Arthur. O velho observa a imagem profundamente. Eu sinto que essa foto está tentando me mostrar alguma coisa. Mas de repente, o quadro escorrega das mãos dele e se espatifa no chão. Toniel leva um susto. Droga! Nervoso, ele se abaixa para recolher os cacos. Então percebe que o tapete atrapalha. Ao puxar o tapete do chão, o velho congela. Debaixo dele, existe uma pequena tampa escondida no piso. Toniel arregala os olhos. Mas o que é isso? O coração dele dispara de novo. Com as mãos tremendo, ele abre a tampa lentamente e descobre um compartimento secreto embaixo do quarto. Uma passagem escondida. Sem acreditar no que está vendo, Toniel desce as escadas devagar. Lá embaixo, ele encontra uma sala pequena, cheia de monitores, computadores, equipamentos de vigilância. O velho fica completamente sem palavras. Meu Deus, então Arthur escondia tudo isso aqui? Na mesma hora, ele pega o celular e liga para Pedro. A voz dele sai nervosa. Você precisa vir aqui urgente. Agora. Pouco tempo depois, Pedro chega ao quarto. Toniel mostra a passagem secreta. E os dois descem juntos. Ao entrar na sala escondida, Pedro fica impressionado. Meu padrinho tinha muitos segredos mesmo. Toniel aponta para os monitores. Uma dessas câmeras filmou o que aconteceu naquela noite. Eu tenho certeza. Pedro imediatamente senta diante do computador. Começa a mexer nos arquivos. Volta às gravações. Avança imagens. Até encontrar o momento exato da morte de Arthur. O clima fica pesado. Os dois observam em silêncio absoluto. Então,
Finalmente, a gravação mostra toda a verdade. Toniel leva a mão à boca completamente chocado. Meu Deus do céu! Pedro também fica sem reação. Então foi essa pessoa. Os dois se olham incrédulos. Agora eles finalmente sabem quem é o verdadeiro culpado. Pedro fecha o vídeo rapidamente e se levanta. Isso basta para tirar Adriana da prisão. Sem perder mais tempo, Pedro e Toniel correm para a delegacia e mostram a gravação diretamente para o delegado. Assim que o delegado termina de assistir a gravação, o clima na delegacia muda completamente. O homem fica em silêncio por alguns segundos, tentando acreditar no que acabou de ver. Então olha diretamente para Adriana. Você está livre. Adriana sente o corpo inteiro estremecer. Depois de tanta humilhação, tanta acusação, finalmente a verdade aparece. Mas o choque maior vem logo em seguida, quando ela descobre quem realmente empurrou Arthur da varanda. A jovem leva a mão à boca, completamente sem reação. Não, eu não acredito nisso. A revolta toma conta dela imediatamente. Os olhos se enchem de ódio e decepção. A gente precisa ir atrás dessa pessoa agora. Mas Pedro segura Adriana antes que ela saia correndo. O rapaz pensa rápido. Então diz: não, eu tenho uma ideia melhor. Todos olham para ele sem entender. Pedro continua. Só que para isso, ninguém pode saber que a Adriana foi solta. O delegado franze a testa. Toniel observa em silêncio. E Pedro começa a explicar seu plano. Aos poucos, Adriana percebe que aquela pode ser a única maneira de desmascarar todos os envolvidos de uma vez. O delegado concorda. Toniel também. E Adriana aceita participar. Naquela mesma noite, Pilar prepara uma verdadeira comemoração na mansão. A vilã manda servir bebidas caras, música elegante, e recebe todos os familiares como se tivesse vencido uma batalha. Ulisses chega. Depois Fábia, Ademir, Dora, Silvana, Dina e todos os sobrinhos de Arthur aparecem para a suposta festa da vitória. O clima entre eles é de puro deboche. Tom também consegue chegar escondido. Ele se aproxima de Pilar sorrindo. Consegui sair sem minha esposa perceber. Espero que essa festa valha a pena. Pilar entrega uma taça para ele. Completamente eufórica, ela faz um brinde diante de todos. Hoje é uma noite histórica. Os convidados levantam as taças. E Pilar continua sem esconder a crueldade. Finalmente aquela sem-teto saiu das nossas vidas, e toda a fortuna do meu irmão vai ficar nas mãos da verdadeira família. Alguns riem, outros brindam animados. Mas naquele exato instante, todas as luzes da mansão se apagam. O salão mergulha na escuridão. O clima muda completamente. Os convidados começam a se encarar assustados. O que foi isso? A luz caiu. Quem mexeu no disjuntor? Então, as luzes voltam de uma vez. E o silêncio toma conta da mansão. Porque Adriana aparece parada no meio da sala. Deslumbrante. Com um vestido luxuoso. Elegante. Imponente. Agora com postura de mulher poderosa. Ao lado dela surgem Pedro, o delegado, Toniel e Helenice. O choque dos vilões é imediato. Pilar quase derruba a taça no chão. O que significa isso? A voz dela sai trêmula. Como a Adriana saiu da prisão? Mas antes que alguém responda, Helenice avança furiosa em direção a Tom. A mulher perde completamente o controle. Então era verdade. Tom tenta recuar. Amor, calma. Mas Helenice explode de raiva. Você teve coragem de mentir para destruir a Adriana? Ela aponta para o marido diante de todos. Você vai responder para a polícia. E nunca mais pisa na minha casa. Tom fica desesperado. Eu posso explicar. Helenice grita ainda mais alto. Explicar o quê? Que vendeu a própria consciência por dinheiro. Os convidados ficam em choque vendo tudo desmoronar tão rápido. Ulisses começa a ficar nervoso. Acho que deve estar acontecendo algum mal-entendido. Mas Pilar já percebe que perdeu o controle da situação. Ela olha para o delegado completamente desesperada. O que está acontecendo aqui? O delegado responde friamente. Você já vai descobrir. De repente, um enorme telão desce no meio do salão. Os convidados ficam sem entender. Então o vídeo começa. As imagens mostram exatamente a noite da morte de Arthur. O quarto. A varanda. E logo depois,
Pilar aparece nas gravações, ao lado de Dinah e Ulisses. O silêncio se transforma em puro choque. Todos assistem horrorizados ao momento em que Pilar empurra Arthur. Algumas pessoas levam a mão à boca. Outras começam a chorar. Os próprios familiares de Pilar ficam sem acreditar. A máscara da vilã cai diante de todos. Pilar entra em pânico imediatamente. Não, isso é mentira. Eu não fiz isso. Mas ninguém mais acredita nela. Adriana caminha lentamente até Pilar. Agora sem medo algum. Ela encara a rival nos olhos, cheia de revolta acumulada, e empurra Pilar para fora da mansão exatamente da mesma forma cruel que tentaram expulsá-la da família. Pilar tenta pedir ajuda. Não, por favor. Mas o delegado segura o braço dela e coloca as algemas. Pilar Brandão, você está presa. A vilã desaba completamente. Dinah, Ulisses e Tom também são levados pela polícia. Enquanto isso, os sobrinhos de Arthur permanecem em choque, tentando aceitar toda a verdade. Adriana finalmente respira aliviada depois de tanto sofrimento. E Toniel observa tudo emocionado, sabendo que nunca desistiu da neta nem por um segundo. Porém, existe uma revelação ainda mais surpreendente escondida nessa história. Um segredo envolvendo Arthur e a misteriosa mulher da banca de flores. Uma verdade capaz de mudar tudo o que todos acreditavam até agora. O vídeo já está aqui no canal. E agora queremos saber de você. Que nota o Toniel merece por ter encontrado a sala secreta no quarto de Arthur? Escreva sua resposta nos comentários. E não esqueça de deixar o gostei para continuar acompanhando os próximos capítulos da novela.